do teu santo nome. E agora, Senhor, neste momento, apresentamos a vida do nosso irmão Sandro, que o Senhor possa estar usando, ele possa ser a sua boca, instrumento do Senhor. Usa conforme a tua vontade, e que ele possa falar aos nossos corações, dando esclarecimento da sua santa palavra, Senhor Jesus. Nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite para os irmãos. Deus possa nos abençoar nessa noite. Fica mais fácil de enviar. Deus possa nos abençoar. E essa noite nós vamos terminar então o capítulo de número 3. E aí eu queria agradecer a todos vocês que tiveram esse tempo todo aqui nos ouvindo. Hoje já é o nosso 8º encontro, a nossa 8ª quarta-feira. Nós estamos aqui estudando o livro do profeta Malaquias. E se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos encerrando então o livro do profeta Malaquias, expondo o capítulo número 4. E aí, de antemão, eu queria agradecer ao conselho da igreja, o pastor Everson, que nos cedeu algumas quartas-feiras, o irmão Fernando, o irmão Carlinhos e também o presbítero Rubens. Eu sou muito grato à vida por esses irmãos que se interessaram pela exposição do livro, e nos franquearam essa oportunidade. O texto que nós vamos expor hoje é a partir do verso de número 13, do capítulo de número 3. Deixa eu só apenas situar os irmãos aqui, do que vai ser dito hoje a partir do verso de número 13. O que aconteceu? Possivelmente, eu vi alguns comentaristas, possivelmente quando Deus fez a promessa que nós estudamos na aula passada, do verso de número 6 até o verso de número 12, onde Deus então conclama o povo para uma restauração, para uma reconciliação, e aí nós vimos que Deus é que toma a iniciativa de restaurar essa aliança que foi quebrada com o homem. Só que ainda assim, quando Deus pede para que o homem torne para ele, o seu povo se torne para ele, o povo ainda ousava questionar o Senhor num cinismo total, Em que havemos de nos tornar? Ele fala aí no verso de número 7. Deus então fala a questão dos dízimos, que o povo estava roubando, a nação estava roubando a Deus, uma vez que o dízimo servia para a manutenção da casa do Senhor, e principalmente também porque viúvas, órfãos e pobres eram assistidos por essas ofertas. Deus então faz uma promessa de que haveria de abençoar aquele povo nas suas colheitas, mediante a obediência dos seus mandamentos. E aí, ao que parece, aqui no verso de número 13, algumas pessoas não se sentiram abençoadas o suficiente. Parece que eles queriam ver o resultado daquilo que Deus havia prometido, de abrir as janelas dos céus. Parece que eles queriam ver o resultado de imediato. E aqui então eles passam a questionar a Deus por que eles não estavam sendo abençoados, e era uma acusação grave, uma acusação gravíssima. Nós já vimos na exposição do 2º capítulo, verso de número 17, o quanto que eles acusavam a Deus, Acusavam a Deus de ser lerdo, Eles perguntavam onde está o juízo de Deus, acusavam a santidade de Deus, quando eles diziam no verso 17 do capítulo 2, é desses que Deus se agrada, ou seja, do homem mau. Então eles acusavam a Deus de maneira ferrenha. No verso de número 13, dá a entender que a acusação era muito mais séria, porque eles acabavam questionando o motivo pela qual eles estavam servindo a Deus. E aqui nessa noite eu queria que você descobrisse o porquê que você serve a Deus. Será que você serve a Deus pelos resultados que a salvação possa te conceder? Será que eu sirvo a Deus buscando simplesmente os benefícios? E aí então o profeta Malaquias vai trabalhar em 2 grupos, é o que nós vamos ver a diferença. Até o texto, tem até o tema na sua Bíblia, deve estar aí, a diferença entre o justo e o perverso. E aí eu não sei em qual deles você vai se encaixar, ou pretende se encaixar nessa noite. A diferença então entre o perverso e o justo. Então o profeta Malaquias vai trabalhar nesse tema. Diz o seguinte, o verso de número 13:
reclamação do próprio Deus. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aí vem o cinismo da parte deles. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Deus então responde: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Olha só que acusação forte. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Andar de luto aqui é andar de contrição, derramar lágrimas perante ao Senhor. Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, os ímpios. Eles também, os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Verso de número 16. Então, aqui Malaquias vai fazer o contraste, né? Deus vai fazer o contraste daqueles homens que eram perversos, do 13 até o 16, até o 15, do 16 em diante, ele vai falar acerca do justo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para todos os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, mesmo nos momentos de adversidade. Que era o contexto aqui da época de Malaquias. Muita diversidade, a nação já não tinha mais rei, estávamos aqui no período pós-exílio, não tinha mais rei. Israel foi edificado os muros, foi edificado o templo, foi edificado o culto, mas Israel não tinha rei como outros reinos. Israel era apenas um simples rebanho e agora voltou àquele antigo sistema sacerdotal. O sacerdote que era responsável pela vida espiritual do povo, e quem comandava aqui era a Pérsia. A Pérsia estava reinando, era a poderosa nação da época. Então era um momento de adversidade. Verso 17. Eles quem? Aquilo que ele mencionou anteriormente, os justos. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, o juízo final. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Essa então é a nossa exposição dessa noite. E eu gostaria de destacar então a primeira característica, ou a primeira palavra que Deus fala acerca da pessoa que é perversa. O perverso, então, ele afronta a pessoa de Deus. Está aí no verso de número 13. Eles tinham um atrevimento espiritual. O verso de número 13, Deus começa reclamando acerca das suas palavras, As suas palavras foram duras demais para mim, foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Os judeus, eles viviam um desafio muito profundo naquela época diante das situações. Parece que o pessoal estava vivendo uma insolência diante de Deus. Eles acusavam Deus das mais terríveis atrocidades que se possa imaginar. Quando nós fizemos a exposição do capítulo 2, verso de número 17, dá a entender que eles estavam insatisfeitos com a pessoa do Senhor. Mas aqui no capítulo de número 3, o verso 13, dá a entender que a situação no coração deles era de um atrevimento de tamanha tal que eles não demonstravam temor e nem respeito para com Deus. Eles não tinham Deus como Pai, eles não tinham Deus como seu Deus, eles não respeitavam de fato a Deus, e por isso então eles passam a agredir a Deus sem temor, numa profunda impiedade. E você nunca viu Deus reclamar isso dessa forma em nenhum lugar das Escrituras. O que chama a atenção aqui nesse texto é que Deus reclama não do ímpio, não de outras nações, não de outros povos, mas aqui Deus está reclamando do próprio povo que estava acusando Deus. Deus está dizendo: as vossas palavras foram duras para mim. Ou seja, Deus estava chateado, Deus estava indignado, porque o povo estava acusando.
Como eu disse, no capítulo 3, versos de 10 a 12, Deus havia feito algumas promessas, de abrir as janelas dos céus, de abençoar o seu povo, de repreender o devorador, mas parece que outras pessoas queriam o resultado de imediato e passaram a medir o amor de Deus devido às situações da vida. Ou seja, quando tudo ia bem, eles se sentiam amados. Quando tudo ia mal, eles não se sentiam amados. Eles mediam então o relacionamento de Deus pelos resultados. Eu vi um comentarista que disse que então que os judeus, eles eram ateus práticos, porque eles confessavam a Deus, mas na prática de vida acabavam negando, porque não havia temor neles. Você pode ver que esses mesmos judeus aqui, que estavam questionando acerca de Deus, que Deus disse que a palavra deles eram duras, eram os mesmos judeus que traziam sacrifícios ao Senhor no altar. Eram os mesmos judeus, conforme nós lemos no capítulo de número 2, verso de número 13, eram os mesmos que estavam constantemente no altar, chorando diante do Senhor. Mas eles estavam acusando a Deus, isso porque eles faziam uma dicotomia. Eles confessavam Deus, eles tinham Deus como Senhor, o Jeová Todo-Poderoso, mas eles negavam Deus na prática de vida. Eram ateus práticos, Não eram os ateus das outras nações que negavam a Deus simplesmente por negar, mas estes não, eles confessavam a Deus, mas negavam a Deus na prática, negavam a Deus no seu estilo de vida. Então eles tinham atrevimento espiritual. Além disso, Malaquias vai falar a segunda característica aí do homem perverso, que é aquele que sofria de anestesiamento espiritual. Se você vê o verso de número 13, vocês percebem o quanto que esse povo era falso, o quanto que esse povo era fingido, o quanto que esse povo usava de falsidade para com o Senhor. Deus questiona, a sua palavra foi dura demais. E ele diz aí no verso de número 13, na maior cara de pau: em que temos falado contra ti? São aquelas pessoas que diante da acusação do Senhor, elas nunca reconhecem que estão erradas. Pior do que falar contra Deus é fazer e não se dar conta da gravidade do fato. Ou seja, havia uma cauterização da consciência, que é um estágio mais avançado da corrupção do pecado. Ou seja, se já é pecado, se já é grave nós pecarmos contra o Senhor, mais grave ainda é nós nunca reconhecermos os nossos erros. E o povo judeu sempre vivia isso, eles nunca foram capazes de reconhecer os seus erros diante de Deus, mesmo diante de uma advertência, porque os erros dos judeus aqui eram nuas e cruas, estava patente. Capítulo número 1, eles questionavam o amor de Deus. Capítulo de número 2, eles ofereciam ao Senhor o resto: animal coxo, imundo, animal manco, oferecia perante ao Senhor. Ainda no capítulo de número 2, eles se divorciavam das suas mulheres, casavam com mulheres que adoravam outros deuses. E ainda por cima, esses homens então eram omissos na questão dos dízimos e das ofertas que serviam para a manutenção do povo. Ou seja, o pecado era claro, o pecado era patente, estava diante dos olhos deles o pecado. E eles perguntavam para Deus: por que Deus não responde às minhas orações? Deus fala para ele no capítulo de número 2, porque havia uma vida dupla. Eles viviam uma espiritualidade dentro do templo, com aqueles sacrifícios todos errados, que Deus não havia pedido o sacrifício daquela forma, mas ainda assim eles queriam que Deus respondesse às suas orações. E quando Deus questiona, eles falam várias vezes, você vê aí, em que o Senhor tem nos amado, capítulo de número 1. Ele vai falar no capítulo de número 2, em que nós temos te enfadado, capítulo de número 3, em que nós temos te roubado. E agora aqui no capítulo de número 13, eles perguntam novamente: em que temos falado contra ti? Você vê um cinismo na cara do povo. É porque a mente deles então já estava cauterizada. Eles já não conseguiam mais reconhecer os seus erros, os seus pecados, a mente cauterizada. E isso acontece muitas das vezes conosco.
Pior do que o nosso pecado é a nossa falta de reconhecimento acerca do pecado que nós fazemos e que ofendemos a Deus. É por isso que na Bíblia você vai ver no Novo Testamento que uma vez que o Espírito Santo mora e habita no meu coração, o Espírito Santo sempre vai me levar ao arrependimento, à confissão de pecados, a confessar para Deus quem eu sou, porque Deus não abre mão daquilo que de fato eu sou nas minhas confissões, na minha religiosidade. Deus não separa vida litúrgica com estilo de vida, Deus não separa carisma de caráter, não. Caráter e carisma são duas coisas que andam juntos nas Escrituras. Mas aqui não, aqui eles estavam num anestesiamento espiritual muito grande. E aí nós vamos para o problema que está no verso de número 14, e aí que é um grande problema que acontece hoje em nossos dias. Olha o que diz o verso de número 14, e nos leva a uma pergunta: será que é mesmo de fato inútil servir a Deus? Quantas pessoas em nossos dias fazem esse mesmo questionamento aí do verso de número 14? Vós dizeis, é inútil servir a Deus. Que vantagem há em servir a Deus? O que eu vou ganhar em troca por estar servindo a Deus? Lembrando aqui que o questionamento aqui está em torno da prosperidade. Eles vão questionar mais à frente por que as nações pagãs, por que os ímpios prosperavam e eles não estavam prosperando, eles não viam resultados. E a mesma forma também é esse tipo de mensagem, de evangelho que está sendo pregado em nossos dias. É um evangelho que se prega no sentido de que se você vir para Deus, Deus vai te dar o melhor. E as pessoas então vêm para a igreja com a finalidade de servir a Deus, né, no sentido de subtrair algo de Deus. E quando isso não acontece, as pessoas se frustram, as pessoas saem da igreja. Quantas vezes você já ouviu algumas pessoas dizerem: eu vou para a igreja para quê? Que vantagem há em ser crente? O que eu vou ganhar em ter sido? O que eu ganhei em ter sido crente? Não ganhei nada, ganhei problemas, ganhei inimigos, ganhei perseguições. Não existe esse questionamento? Da mesma forma, os judeus estavam questionando: inútil é servir a Deus. Por que eu vou dar o dízimo? Se a minha vida anda numa luta terrível, para que eu vou contribuir se Deus não me abençoa? Esse é o contexto aqui que está ligado intimamente ao que Deus havia falado acerca dos dízimos e das ofertas. Porque alguns judeus passaram a contribuir para Deus na intenção de ser abençoado. E alguns que não estavam sendo abençoados, e nós vimos na quarta-feira passada o porquê, porque não adianta você contribuir para o Senhor, mas você ter uma vida completamente divorciada da vontade do Senhor e viver uma vida no pecado. Porque antes de Deus chamar o povo para contribuir, Deus disse para o povo: venham para mim. Ou seja, Deus queria não somente a oferta. Antes de Deus querer a oferta, Deus queria principalmente o coração do ofertante. E continua aí: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles estão sendo sinceros aqui? Não estão. Eles estão mentindo, porque eles quebraram os preceitos do Senhor, eles quebraram os mandamentos do Senhor. Nós lembramos aqui na quarta-feira passada que na questão dos dízimos e das ofertas fazia parte dos termos da aliança que Deus havia feito com o povo. A aliança que Deus havia feito com Moisés, Deus colocou a bênção e Deus colocou a maldição. A bênção mediante a obediência, a maldição mediante a desobediência. E eles haviam quebrado esse preceito. Mas aqui você vê então uma palavra chamada proveito aí, ó. É inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou. A palavra proveito normalmente já traz ideia de vantagens, né? Que tipo de vantagens eu vou ter em servir a Deus? Eu não tive vantagem nenhuma. De que vale a fé se ela não dá resultados positivos? Não é isso que você vê sendo pregado hoje em dia nas emissoras de televisão? De que vale você ter a fé se essa fé não é capaz de proporcionar para você uma vida vitoriosa? Essa é a sedução que muitas pessoas das nossas igrejas estão propensas. Que vantagem há em servir a Deus?
Que vantagem há eu estar todo domingo na igreja, louvando ao Senhor na escola bíblica dominical? Que vantagem há eu estar na igreja todo domingo à noite? Que vantagem há eu ser um dizimista? Que vantagem tem eu ir para a escola bíblica dominical? Que vantagem eu estou tendo vir toda quarta-feira, ouvindo o santo, durante 8 quarta-feiras? Que vantagem eu vou obter? Que resultado eu vou ter? As pessoas estão em procura de resultados. As pessoas estão à procura de resultados, e resultados positivos. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que eles não amavam a Deus, eles amavam a si mesmos. Eles iam para o culto, iam para o templo, na intenção de ser apenas abençoado e não abençoador, receber e não dar, subtrair de Deus e não somar na comunidade. Eles não buscavam a piedade, eles buscavam o lucro. Que vantagem há? Eles não adoravam a Deus, mas eles adoravam literalmente então o dinheiro. Eles adoravam então a bênção. Você vê isso claramente lá no Novo Testamento, não sei se você lembra disso. Quando Jesus fazia os milagres iam a reboque da pregação do Evangelho, as boas novas de Jesus. Jesus fazia muitos milagres. Jesus fazia muitas curas, muitas maravilhas, multiplicava pão, peixe, curava os enfermos. Mas tem uma palavra muito interessante que Jesus fala daquelas pessoas que estavam à procura apenas dos milagres, Era a multidão. Você tinha a multidão que vinha para Jesus apenas pelos milagres, como se Jesus fosse um milagreiro. Não vinham para Jesus porque queriam de fato ouvir o Evangelho e porque de Jesus havia fonte de vida e palavras de vida eterna. Eles viam Jesus simplesmente pelo milagre. Essas pessoas não eram adoradores, essas pessoas eram consumidores. E esse sentimento aqui do verso de número 14, nós vemos, é o que mais tem acontecido em nossos dias. Nós vivemos uma época de mercantilismo. Vivemos uma época de consumidores e não de adoradores. De uma época onde não é mais o suficiente você dizer, como eu disse quarta-feira, não vale mais a pena você dizer que você tem que orar a Deus para você ter comunhão com Deus. A gente é levado a buscar a Deus porque existe uma possibilidade de Deus me abençoar e abrir as janelas do céu. Não basta mais eu dizer que eu tenho que contribuir, porque a obra do Senhor necessita, e que se eu não contribuir significa uma quebra da comunhão, uma vez que os dízimos para as ofertas é para socorrer os irmãos, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Não, mas eu tenho que dizer que se você der o dízimo, você vai ser abençoado. Se você não der o dízimo, você vai receber uma maldição de demônios devoradores. Não basta nós dizermos que que nós precisamos evangelizar, falar de Jesus, porque é um mandamento do Senhor em valorização daquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. Não, sempre tem que ter uma troca, uma barganha. Eu tenho que dizer, se você evangelizar, Deus vai te dar pedrinhas lá na sua coroa. Então parece que a nossa espiritualidade, a nossa vida, é a mesma vida aqui dos perversos. E Deus está dizendo que todo aquele que serve a Deus por aquilo que Deus tem para dar, e não por aquilo que Deus é, na sua essência, mas se existe no meu coração um sentimento de inutilidade no serviço do Senhor, ou se eu sirvo a Ele na intenção de tirar algum proveito desse Deus para que Ele possa me abençoar, porque Ele é obrigado a me abençoar, porque eu estou prestando culto a Ele, e Deus então passa a ser o meu devedor. Logo então esse sentimento não é sentimento de justo, é um sentimento de perverso. Perverso. E quantas perversidades há nas nossas liturgias, quantas perversidades há nas teologias, quantas perversidades há em muitos sermões que são pregados por aí afora. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele tem para me dar, mas por aquilo que Ele é. Eu vi uma oração muito antiga, muitíssimo antiga, eu não lembro o nome, eu até postei no Facebook esses dias, e a oração dizia o seguinte: Senhor, se eu te sirvo porque tenho medo de ir para o inferno, permita que a minha alma seja lançada no abismo. Se eu te sirvo porque quero ir para o céu, não permita que eu veja a sua glória. Mas se eu te sirvo
porque de fato eu te amo, permita que eu entre nos santos dos santos. Esse é o nosso desafio, identificarmos o porquê que nós servimos a Deus. Será que nós servimos a Deus de fato por amor? Ou será porque existe um certo benefício lá na eternidade, porque eu vou morar no céu, vou ficar livre do inferno e Deus vai me abençoar? Porque esse era o sentimento aqui dos judeus, sentimento de perversidades. Mas eles continuam ainda. Eles vão dizer ainda que não há aproveitamento na obediência de Deus, que não há benefício no quebrantamento espiritual. Isso porque eles fizeram da religião um negócio. E aqui está baseado na questão das contribuições. Eles fizeram uma barganha, uma negociata, fizeram comércio com Deus. Eles estavam trazendo dízimos e ofertas por motivações egoístas, buscando apenas vantagens imediatas, servindo a Deus pelo que Ele tem e não por aquilo que Ele é. Eles estavam então se quebrantando, chorando, jejuando, mas não viam resultados dessa prática. Agora você me pergunta, mas como que eles estavam contribuindo, não eram abençoados? Eles estavam se quebrantando, chorando e jejuando, né? É o que ele fala aí no verso de número 14, quando eles falam aí, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Andar de luto aqui na época, a pessoa se vestir de pano de saco de cinzas, né? Pano de saco e cinzas na cabeça, em atitude de quebrantamento, de lágrimas perante o Senhor. Agora, por que eles não estavam abençoando? Simples, por uma única e simples razão. Porque o arrependimento deles não tinha valor diante dos olhos do Senhor, porque havia essa dubiedade, havia essa dicotomia da espiritualidade que eles faziam para o Senhor, mas da impiedade que eles estavam praticando. E se você vê algumas passagens na Escritura, como por exemplo, lá o Isaías 58, verso 2 a 7, ou Joel 2, de 12 a 14, Mateus 23, verso 23, você vai ver que Deus sempre abraça o pacote completo. Quando ele vai falar acerca do jejum que me agrada, o pessoal estava jejuando, estava buscando a Deus, mas não estava obtendo resultado. E Deus diz através do profeta Isaías, o jejum que me agrada é que você faça isso e aquilo. Eles estavam renegando o privilégio e a oportunidade de ajudar o órfão, o pobre, a viúva. Por quê? Porque Deus não separa a liturgia, Deus não separa o culto que eu presto a Deus com o meu estilo de vida. Então eles estavam questionando a Deus, dizendo que não havia aproveitamento na obediência, que eles não estavam obedecendo e que não havia benefício algum no quebrantamento espiritual. E aí no verso de número 15, eles fazem uma afirmação grave. Eles dizem que os ímpios, que os perversos, eles são felizes. É o verso de número 15. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Então você percebe então que a visão deles era completamente distorcida. Era uma visão equivocada, porque o juízo que eles faziam dos ímpios estava equivocado. Eles pensavam então que o sucesso, que o segundo o mundo, produzia felicidade. Eles pensavam que a felicidade estava no dinheiro e não em Deus. Porque eles olhavam para as outras nações que tinham reis, nações que eram poderosas, nações que eram potências na época, e eles diziam, esses homens são felizes, nós não somos felizes. Esses homens são abençoados por Deus, nós não somos abençoados por Deus. Então você percebe então como que a visão deles era completamente distorcida acerca de Deus, acerca deles mesmos, porque eles não reconheciam o pecado, e acerca das nações ímpias. Eles desejavam aquilo que o ímpio estava fazendo. A prosperidade do ímpio chamava a atenção dos seus olhos. E quem disse que não é bom você apreciar as riquezas, né? Como é bom, né? Dá um negócio bom na alma, né? Quando eu vou para a China, geralmente o avião faz uma escala em Dubai. E às vezes você fica lá esperando a conexão uns 2, 3 dias, às vezes. E aí você desce naquele aeroporto chique, maravilhoso,
aquelas ruas maravilhosas, né? Cheio de sheik, cheio de árabe, né? Aqueles prédios suntuosos, maravilhosos, e você fica percebendo, poxa, realmente, os caras são ricos, os caras são bons. Só que no fundo, essas pessoas que têm dinheiro, elas não são felizes como o profeta, como as pessoas estavam dizendo aqui no verso de número 15. Eles são felizes, os soberbos. Será que o dinheiro de fato traz felicidade? Será que a prosperidade de fato traz felicidade? E aí então vem aquela famosa frase poética que todos nós sabemos de cor, né? E salteado. O dinheiro pode conquistar muitas coisas na vida. Você pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas que não conseguem ser felizes com o marido, não conseguem ser felizes com os filhos. Esses dias eu estava ouvindo a história do dono de uma rede de calçados, que ele é um dos homens riquíssimos, no entanto ele tem um filho vegetando dentro de casa. Esse homem não é feliz. Há vários homens ricos, milionários, mas que não conseguem ser felizes na vida. Dormem à base de remédio. Então o povo não é feliz. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode comprar alimentos requintados, mas não compra apetite. Pode comprar os melhores planos de saúde, mas não compra saúde. Né? Ele pode até ter um rico funeral, mas não pode comprar os céus, não pode comprar a salvação. Pode comprar os melhores livros do mundo, mas não pode ter sabedoria. Pode comprar pessoas, seres humanos, mas não pode comprar uma amizade, não pode comprar um grande amor da sua vida. Então, de fato, eles estavam completamente equivocados. Outro erro deles é que eles achavam que esses ímpios seriam poupados por Deus. Está aí no verso de número 15. Quando eles questionam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ou seja, eles estavam dizendo que o juízo de Deus estava demorando sobre essas pessoas. E esse mesmo sentimento é o sentimento que todos nós estamos correndo, de questionarmos o porquê que Deus não atua na humanidade. Por que Deus permite que, apesar que os ímpios prosperem, apesar de que esses homens maus tentam ao Senhor, por que eles sempre escapam? Por que de um lado você tem aquela pessoa que sofre, que padece, que está na labuta, que vive passando necessidade, afrontas, agonias, e de um lado você olha para o outro e você vê o camarada simplesmente prosperando, dando golpe em todo mundo, tirando a vida boa, prosperando, sendo feliz, entre aspas, porque o nosso olhar é apenas superficial. Eles questionavam, eles afirmavam que esses haveriam de escapar. A acusação deles é tão grave que nós vimos aqui no capítulo 2, verso de número 17, olha o que eles dizem do Senhor que nós já vimos. Qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Então a acusação deles é muito grave. Além deles dizerem que não valeria a pena servir ao Senhor, além deles dizerem que não tinha vantagem alguma em servir a Deus, eles então chegam a afirmar de que esses homens tentavam a Deus, mas escapavam do juízo. Se você vê, por exemplo, o Salmo 73, verso de número 20, o salmista vai dizer que há momentos que Deus parece que de fato está dormindo, que Deus some da história, que Deus desaparece da história. Mas se você vê o Salmo 73, verso de número 27, 7 versículos depois, o salmista vai dizer que quando ele se desperta, quando ele vem para exercer juízo, a Bíblia diz que ele destrói os infiéis. É porque, meus amados irmãos, na verdade, o perverso não escapa ileso. A prova disso é o dilúvio. Pessoas que afrontavam a Deus, Deus exerceu o juízo através do dilúvio. Prova disso é Sodoma e Gomorra. Prova disso é a própria nação de Edom, aonde no capítulo de número 1, eles diziam que Deus não amava, e Deus falava, eu vos amo, e Deus diz, em que nos tem nos amado? Deus fala da escolha de Jacó,
Mas Deus, no verso de número 4, ele vai dizer acerca de Edom. Olha, Edom, que era o povo que machucou vocês quando vocês foram expulsos, quando Nabucodonosor invadiu a nação de vocês, e está escrito lá em Obadias isso, quando Nabucodonosor invade a nação de Israel para levar Israel cativo à Babilônia, a Bíblia diz que os povos de Edom falaram mal, desejaram mal a Israel. Destrói mesmo, mata esses infelizes. A Bíblia diz ainda em Obadias que quando o povo judeu fugia, o povo de Edom pegava o povo de Israel e entregava para Nabucodonosor, matava também, ajudava Nabucodonosor a matar. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 1, verso de 4 em diante, de que Deus então destruiu a nação de Edom. E Deus vai falar: ainda que vocês tornem a edificar as ruínas, eu vou destruir. E Deus termina falando assim para Edom: olha, vocês serão chamados de terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está para sempre irado. Ou seja, o juízo de Deus não tarda. Deus exerce juízo contra os ímpios, sim. Deus não tem pacto com o ímpio, Deus não tem pacto com o mal. Deus não é covarde, Deus não está dormindo. Olha só o que diz o capítulo Salmo 78, versos 18 e 19. Asaf diz: certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu o lanças para a ruína, como cai na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Paulo ainda lá em Romanos, no capítulo de número 1, versos 24, 26 e 28, Deus vai dizer que Deus os entregou à perversidade. Deus os entregou esse povo que vive na impiedade. E haverá um dia de que Deus haverá de julgar todas essas coisas. Ou seja, a acusação deles contra Deus não faz sentido. Quando o profeta Malaquias fala isso, Malaquias então faz o contraste. Ele falou agora do que era o homem perverso. O homem perverso acusava a Deus. O homem perverso falava contra Deus. O homem perverso servia a Deus simplesmente pelos resultados, pelos benefícios. Do verso 16 em diante, Deus então vai fazer o contraste. E aí eu queria saber onde é que nós nos encaixamos, na perversidade ou na justiça. Verso de número 16, então, em contraste com aqueles que Deus havia mencionado no verso 15, de 13 a 15, a Bíblia diz então que aquele que é justo, ele vive uma vida de intimidade, ele é intimamente piedoso. Ao verso de número 16, o que Deus fala acerca dos justos? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e os ouvia. Então, em primeiro lugar, o justo é intimamente piedoso. Por que o justo é intimamente piedoso? Porque, ao contrário daqueles homens que se lembravam de Deus apenas para acusá-lo diante daquilo que estava sendo feito, ou que não estava sendo feito, o justo, por sua vez, ele se lembrava de Deus para se deleitar, para adorar a Deus, para se refugiar em Deus e viver conforme o seu agrado, independentemente da situação. Eles não reclamavam, eles não murmuravam, eles não colocavam Deus na parede. Então esse é o grande contraste, então, daqueles que são justos e daqueles que são perversos. Enquanto o perverso acusa a Deus, enquanto o perverso quer fazer barganha com Deus, o justo, por sua vez, ele se deleita no Senhor. O justo tem reverência por Deus. Eles são leais, são verdadeiros na sua fé. O temor a Deus, na verdade, é a fonte secreta, é o poder íntimo da vida santa. E a Bíblia chama esses de aqueles que se lembram do seu nome. Se lembrar do seu nome para quê? Aqui no capítulo de número 2, verso de número 1, vai dizer que o povo de Israel não estavam honrando o meu nome.
Olha o capítulo 2, verso 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este é o mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome. Então Deus queria que seu nome fosse honrado, ao passo que entre os perversos não havia honra ao nome de Deus, porque eles questionavam a Deus, eles acusavam a Deus de atrocidades. Mas Deus está dizendo que o justo, ele é intimamente piedoso, ele lembra-se do nome do Senhor. Ainda no verso de número 16, o justo então, ele é encorajador do próximo, né? Vai dizer aí, eles falavam então uns aos outros, e nós vamos saber depois o que eles falavam uns aos outros, como que Deus atentava para eles. O justo não anda apenas com Deus, ele encoraja os outros também a andar. Ele não é apenas recebedor, ele também é um canal. Ele não apenas é abençoado, mas ele também é abençoador. O que estava em xeque aqui, meus amados irmãos, é que a nação de Israel não era um povo unido, porque todas as vezes que eles se uniam, era simplesmente para poder falar mal do Senhor, para poder oferecer sacrifícios imperfeitos diante do Senhor, para poder cometer todo tipo de torpeza, todo tipo de pecado. Prova disso é que no capítulo de número 3, verso de número 5, Deus diz que seria uma testemunha veloz contra todo tipo de pecado, contra os adúlteros, contra aqueles que oprimiam o órfão, a viúva, o necessitado. Ou seja, não havia uma unidade na nação de Israel, porque a perversidade não deixava, porque a perversidade queria barganhar com Deus, porque a perversidade queria negociar com Deus. Mas aqui está dizendo que aqueles que eram justos, aqueles que temiam o Senhor, eles falavam uns aos outros, no sentido de estar junto, de encorajar. E aí então, nós chegamos a uma conclusão de que nós precisamos fortalecer uns aos outros, mesmo no tempo de crise e apostasia. O verdadeiro vencedor então é aquele que encoraja os outros a vencerem com ele. A melhor vitória é aquela que compartilhamos com os outros. E aí nós chegamos no drama de nossos dias, da verticalização e da comunhão. Por quê? Porque se de um lado a nação de Israel aqui tinha aquele culto falso diante do Senhor, eles humilhavam uns aos outros, não atentavam para o órfão, para o pobre, para a viúva, se divorciavam das suas mulheres para poder casar com mulheres que adoravam outros deuses, ou seja, estava tudo destruído, a nação estava destruída. Por outro lado também, em nossos dias, nós vivemos uma época de verticalização da fé. É muito comum hoje em dia nós vermos pessoas ou vermos mensagens no sentido de que nos estimule a buscar a nossa bênção, de buscar a nossa janela aberta, de buscar a bênção para a minha vida, mas que pouco importa quem está sofrendo do meu lado. A maioria dos eventos que você vê por aí e na mensagem dos pregadores é na intenção de que você seja abençoado. Deus quer te abençoar, Deus tem uma bênção para você, mas parece que do ponto de vista bíblico, eu somente sou abençoado quando eu consigo compartilhar com quem está do meu lado. E muitas das vezes o nosso culto, a nossa liturgia é tão verticalizada que quase nós não sentimos, quase nós não observamos quem está do nosso lado sofrendo, chorando, padecendo, porque nós queremos reter as bênçãos de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos prospere, que Deus nos faça pessoas mais felizes. Então, o drama aqui da comunhão faz parte daqueles que de fato são justos. Deus então recompensa o justo. Olha só que interessante. O verso 16 vai dizer aí que enquanto eles falavam uns com os outros, a Bíblia diz que o Senhor atentava e ouvia, ou seja, Deus estava de olho naquelas palavras que estavam sendo ditas pelos justos. Deus estava de olho, ou seja, ao invés do justo falar contra Deus como perverso, o justo então falava de Deus aos irmãos.
E toda vez que as minhas palavras são ditas no sentido de trazer a edificação e para que as pessoas se aproximem de Deus, a Bíblia diz claramente: o Senhor atentava e o Senhor ouvia, ou seja, o Senhor observava. O Senhor atentava, o Senhor inclinava os seus ouvidos para poder ouvir essas palavras. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que Deus escuta as nossas palavras. Deus está atento às nossas palavras e valoriza. Deus dá importância ao que fazemos, mas também ao que falamos. No dia do juízo, as nossas palavras nos justificarão ou elas também nos condenarão. E lembrando que aqui era um momento de crise. Então, de um lado você tinha o perverso, que questionava a Deus, que acusava a Deus, que dizia que era inútil servir a Deus, que não havia vantagem alguma em obedecer os mandamentos do Senhor, em andar com um sentimento, com o coração contrito perante o Senhor, sendo que na verdade isso era uma hipocrisia. Mas de um lado você tinha pessoas justas, que estimulavam uns aos outros, que ajudavam uns aos outros. E a Bíblia diz que Deus ouvia, que Deus então atentava. E o verso de número 16 vai dizer que havia um memorial. Olha só o que diz aí o verso de número 16. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Isso é interessante, porque Deus está dizendo aqui é que Ele valoriza tanto os justos, é que Ele valoriza tanto aquelas pessoas que amam de fato a Deus, que não questionam a Deus de maneira agressiva, como Deus questionava no verso de número 13. São duras suas palavras. A Bíblia vai dizer que aqueles que são justos, eles são relembrados, eles são lembrados por Deus. Deus não vai esquecer. Antigamente os monarcas, quando tinham um certo cavalheiro que era fiel, alguns historiadores dizem que os monarcas, os reis, liam de tempos em tempos um feito heróico de um cavaleiro. Sempre havia relembrado. Da mesma forma também Deus, que é o Senhor dos Senhores, Ele guarda no seu livro como se fosse um grande memorial do seu povo. E Jesus, lá em Marcos 9:41, ele diz algo interessante. Ele diz que se você der um copo de água fria a alguém, em nome dele, não ficaria sem recompensa. Daniel 12, verso de número 2, diz o seguinte: os que a muito conduzir à justiça, brilhará como o sol no firmamento. Ou seja, Deus valoriza, Deus reconhece aqueles que fazem uma boa obra, aqueles que são justos, são lembrados diante de Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías que Deus tem na mão dele escrito o nome dos seus filhos. Na palma da mão de Deus está o nosso nome, ou seja, Deus se lembra do seu povo. Deus se lembra dos justos. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida têm grande alegria e entrarão então na cidade de Deus. Mas não somente isso. Verso de número 17. Outro benefício para aqueles que são justos. A Bíblia diz: Deus poupará como filhos amados. Verso de número 17. Poupá-lo-eis como um homem que poupa ao seu filho a quem serve. Ou seja, Deus vai poupar naquele grande dia o justo, ao passo que os ímpios serão exterminados, ao passo que os perversos sofrerão o juízo do Senhor, mas aqueles que são servos, aqueles que são justos, haverá de ser poupado por Deus naquele grande dia, como um homem poupa seu filho a quem serve. Nós que somos maus, já disse Jesus, né? Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Lá em Romanos 8:32, diz que Deus já nos deu Jesus, e com Ele todas as demais coisas, aquilo que nos é suficiente. O Salmo 103, verso de número 13 diz: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Então você percebe que o mesmo princípio que Malaquias cita é aquilo que está no Salmo 103. Porque uma das características daqueles que são servos, daqueles que são justos, daqueles que não se comportam como os perversos, é temer ao Senhor. E Deus está dizendo: eu não vou me esquecer de ti. Eu vou poupar você naquele grande dia. E aí vem um contraste, né? Enquanto os perversos serão como restolho lançados na fornalha, Deus vai dizer isso no capítulo de número 4, né? Os justos receberão um novo corpo, um novo nome, uma nova pátria, serão vestidos de brancos, serão coroados, né? Serão recebidos no reino e reinarão para sempre com Jesus na eternidade. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Deus sempre recompensa o justo. Aqui, eles estavam reclamando que não havia resultado em servir a Deus, resultado material, resultado imediatista. Mas Deus está dizendo: naquele grande dia, eu vou poupar o justo será lembrado, eu vou tratar ele como um homem que poupa seu filho a quem serve, eu não vou descartar, eu vou amar, eu vou receber, eu vou dar proteção ao meu povo. É isso que Deus está dizendo, que os justos serão poupados por Deus. Seremos poupados então na eternidade de toda dor, de todo sofrimento, de toda lágrima, de todo luto e de toda morte, porque essa é a promessa de Deus, inclusive no Apocalipse. A Bíblia diz que naquele grande dia Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, toda lágrima, todo sofrimento cessará naquele grande dia. Ao passo que o perverso, aquele que estava questionando a Deus, aquele que estava dizendo que não havia vantagem alguma em servir ao Senhor, esses não, esses serão condenados. Esses que fazem mercado com Deus, esses que mercadejam a palavra de Deus, esses que pregam de que servir a Deus está limitado àquilo que Deus vai me dar, esses que servem a Deus por aquilo que Deus dá e não por aquilo que Deus é, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino, porque essa é um sinal de perversidade. Nós vimos no primeiro verso aqui, do verso de número 13. Além disso, então, Deus recompensará no juízo. Olha só o elogio que Deus faz aos justos. Verso de número 17. Eles serão para mim um particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo: vocês que são justos, vocês são meu tesouro, vocês são a minha herança, vocês são a menina dos meus olhos, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Agora, o verso de número 18 vai fazer praticamente um resumo de tudo aquilo que já foi dito. Como ele diz aí o verso de número 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aí então o verso 18 na verdade é um resumo de tudo aquilo que já foi dito desde o capítulo número 1. Se não, veja, por exemplo, Deus, por exemplo, ele prometeu abençoar, em primeiro lugar, aqueles que honram e temem o nome do Senhor. Nós vimos quando estudamos o capítulo de número 2 de Malaquias. Deus promete abençoar aqueles que temiam e honravam ao Senhor. Segundo lugar, Deus prometeu abençoar aqueles que guardariam a aliança do Senhor, que não quebrariam a aliança com Deus, a bênção de Deus estaria sobre eles. Além disso ainda, Deus promete abençoar aqueles que guardavam os compromissos conjugais. Deus diz que era testemunha, Deus diz que haveria de abençoar, Deus diz que não estava abençoando os homens, os judeus, por mais que eles choravam diante do altar, capítulo 2, verso de número 13,
ainda fazeis isso, cobri o altar do Senhor com lágrimas, de choro, gemidos, de sorte que ele já não atenta para a oferta. Ou seja, Deus não estava olhando para aquilo que eles estavam fazendo, para a oração que eles estavam fazendo, não estavam sendo respondidas, porque o lar estava destruído, porque eles estavam se divorciando das suas mulheres para casar com mulheres que adoravam outros deuses. Nós vimos quando fizemos a exposição do capítulo de número 2. Então, aqueles que guardam os compromissos conjugais, Deus prometia abençoar. Além disso, então, Deus prometia abençoar aqueles que faziam o discernimento entre o bem e o mal. Está lá no capítulo 3, verso de número 5. Deus prometeu abençoar também aqueles que honravam a Deus com as suas ofertas. Está lá no capítulo 3 de Malaquias. Deus prometeu abençoar também aqueles que serviam a Deus. Então você percebe então que Malaquias termina o capítulo de número 3, aqui no verso 18, fazendo um resumo. Qual que é o resumo que ele faz? Simples. Há uma diferença entre o perverso para o justo. Há uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. A característica então desse tesouro particular do Senhor era aqueles que tinham todas essas características essas que Deus não abria mão. Deus não abria mão da exclusividade. Deus não abria mão da adoração. Deus não abria mão do melhor. Deus queria o melhor. Deus não abria mão da aliança. Deus não abria mão da família. Deus não abria mão de uma vida que não fosse dupla. Deus não abria mão de uma vida que fosse conciliada entre aquilo que eu vivo na igreja, no templo, e aquilo que eu vivo fora do templo. Deus valoriza, Deus observa. Deus não abre mão dos dízimos e das ofertas, porque servem para a manutenção do corpo do Senhor. E Deus não abre mão daqueles que servem a Ele. E aí então nós poderíamos fazer um contraste muito violento, muito forte para a eternidade. Porque o livro de Malaquias, no capítulo de número 4, que nós vamos ver na próxima semana, termina com um juízo, termina com um plano escatológico de que Deus haveria de vir como fogo para consumir como restolho os ímpios, né? Olha o capítulo 4, verso de número 1. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem perversidades, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então você percebe que o livro de Malaquias termina com um juízo, com uma advertência. E aí nós podemos fazer um contraste muito grande. Como que vai estar naquele grande dia o justo e o perverso? E aí nós podemos dizer, por exemplo, que naquele grande dia, enquanto os perversos vão perecer eternamente, nós seremos particular tesouro de Deus. Enquanto a grande meretriz será lançada no lago de fogo, conforme diz Apocalipse, nós que somos a noiva do Cordeiro entraremos para as bodas. Enquanto a grande Babilônia entra em colapso, a nova Jerusalém então desce dos céus. Enquanto os perversos são lançados no lago de fogo, os justos cujos nomes estão no livro da vida entrarão para a eternidade. Enquanto os perversos ressuscitam para o juízo, os justos ressuscitam para a vida eterna, diz o profeta Daniel, que naquele grande dia, uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Outro contraste escatológico. Enquanto os perversos ouvirão, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, os justos ouvirão de Jesus, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. E naquele grande dia também, ficará provado que é falsa acusação, conforme está escrito lá em Malaquias 2:17. Qualquer que faz mal
passa por bom aos olhos do Senhor, e é deste que se agrada. Naquele grande dia será confirmado para o mundo todo que os judeus, os perversos, estavam equivocados quando eles diziam aqui que reputavam aqueles homens como felizes. Como felizes, no verso de número 15, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperarão, eles tentam o Senhor e escapam, mas naquele grande dia, o juízo de Deus há de se manifestar contra esses homens. Mas enquanto o juízo de Deus é manifesto contra esses homens, para a igreja, para os justos, haverá benevolência, seremos lembrados, porque somos, como diz aqui o texto de Malaquias, um tesouro particular. E aí, para finalizar, eu queria fazer apenas 2 conclusões. A primeira delas é que aqueles que falam contra Deus terão que enfrentá-lo no dia do juízo. Todas essas pessoas que tentam acusar Deus, não somente os ateus, não somente os ímpios, mas aqueles que acusam Deus de não ter sido abençoado na vida como o ímpio foi, naquele grande dia, todos terão que enfrentar Deus no juízo. Segunda conclusão: toda teologia, toda pregação, toda liturgia que tem espírito de barganha ou vantagem não passa de perversidade. Isso aqui está claro aqui no texto, porque a teologia desses homens era a teologia do sucesso, era a teologia da vantagem. Eu não estou vendo vantagem nenhuma em servir a Deus. Que vantagem há em servir a Deus? Que vantagem há em guardar os preceitos do Senhor? Que vantagem há em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Que vantagem há? Vantagem material? Não. Naquele grande dia será manifesto qual é a verdadeira vantagem em servir e amar ao Senhor. Tudo, meus amados irmãos, tudo reflete em assuntos eternos. É por isso que os nossos assuntos, ou a nossa teologia, não pode se limitar somente nessa vida. Acho que foi Paulo quem disse, se esperarmos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, mas esse não deve ser o motivo pela qual eu sirvo. Deus tem bênção para o seu povo, Deus quer abençoar o seu povo, mas sobretudo Deus quer abençoar a nossa alma. João, escrevendo a sua 3ª carta a João, ele disse para Gaio da seguinte maneira: que tu seja próspero, assim como é próspero a sua alma. Curioso isso, né? Tem isso na Bíblia, está lá em 3 João, né? Que você seja próspero, assim como é próspero a sua alma. E só é próspero de alma aquele que é justo, e só é justo de alma aquele que de fato teme o nome do Senhor. Então que nós possamos então reconhecer a cada dia a bondade de Deus e refletirmos no nosso coração quais são as reais intenções pela qual eu sirvo ao Senhor. Será que eu sirvo a Deus pelos resultados imediatos? Ou será que eu sirvo a Deus porque Ele me ama? Como Ele diz lá em Malaquias capítulo 1, eu vos tenho amado. E o povo pergunta: em que o Senhor tem nos amado? Deus diz: eu te escolhi, miserável. Eu te escolhi. O fato de Deus ter nos escolhido já é o suficiente para sentirmos que Deus nos ama. E tudo isso vai refletir na eternidade, em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós louvamos, ó Pai, e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. E nós cremos, ó Pai amado, e entendemos que o Senhor nos ama. Senhor, não permita que o nosso coração venha a existir perversidade, Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, para que a cada dia o nosso coração possa estar firmes no Senhor. Que por mais que as adversidades sejam terríveis, por mais que as angústias sejam profundas, por mais que as lágrimas, ó Pai amado, queimem o nosso rosto,
queime o nosso coração, por mais que nós não conseguimos, ó Pai amado, enxergar alívio das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas tribulações, porque muitas das vezes os nossos pés são feridos, ó Pai, nessa caminhada da vida pelos espinhos, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai amado, que naquele grande dia haverá um porto seguro, haveremos de encontrar um oásis, haveremos de encontrar a Tua presença, e para sempre estaremos no Senhor, e isso é o que nos basta, Pai. Dá-nos a entender, Pai amado, que a Tua graça nos basta, que a Tua graça nos fortalece, que a Tua graça nos justifica, que a Tua graça, Pai amado, nos ergue mais e mais diante da Tua presença. Dá-nos a entender que o Senhor nos abençoa, mas o Senhor nos abençoa é por graça, porque não somos merecedores de nada, Pai, porque antes de tudo, Pai, nós merecíamos a condenação, merecíamos o juízo, merecíamos o inferno, mas pela graça que há em Ti, pelo sangue derramado de Cristo Jesus, o Senhor nos justificou, o Senhor nos purificou, escreveu o nosso nome no livro da vida, Pai. Dá-nos alegria, dá-nos paixão, devolva-nos a cada dia, Pai amado, essa alegria, essa sede de podermos nos alegrar, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou, o Senhor nos redimiu, e o Senhor um dia voltará, e naquele grande dia, todas as nações que se esqueceram de Ti serão julgadas, serão punidas, serão disciplinadas no lago de fogo, Pai. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso coração, tenha misericórdia, Pai amado, dos nossos questionamentos, ó Pai. Nós que achamos que o Senhor muitas das vezes está tão distante, que às vezes o Senhor demora a intervir na nossa vida, Pai. Dá-nos paciência, dá-nos um coração, Pai amado, segundo o coração de Jó. Dá-nos um coração capaz de temer o Seu nome, de honrar o Seu nome, de interceder uns pelos outros, de estimular os outros, mesmo nos momentos de angústias, ó Pai. Não permita que os nossos pés venham se deslizar, Pai amado, em questionamento acerca da Sua soberania, questionarmos o Seu amor, Pai, mas que a cada dia possamos nos alegrar, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Edson. Amém e glória a Deus. Muito bom, né, gente? Muito bom. Muito gratificador, muito profundo e muito verdadeiro. Eu espero que Deus nos dê condições de aplicar de maneira prática na nossa vida, né? Para que não tenha sido gasto de um tempo, de uma hora sentado ouvindo, mas que isso se reflita em atitudes práticas na nossa vida. Amém? Muito bom. Eu quero só lembrar alguns avisos rápidos. Nós não teremos escola dominical